E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Peixoto na área e hoje eu estou aqui para falar para vocês top 7 nichos para você começar a atuar dentro de energia solar. E o sétimo nicho é o que eu particularmente gosto muito. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final que você vai se surpreender com as oportunidades desse setor. Pessoal, antes de eu começar a falar sobre os nichos especificamente, eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho da oportunidade que vocês estão diante desse momento. A gente está falando de um mercado onde apenas 0,53% das unidades consumidoras, ou seja, do total de 100 unidades consumidoras, só 0,53% possuem energia solar. Então não é nenhuma unidade para cada 100. Então a gente está falando de uma oportunidade muito grande para você começar a atuar. E isso vai por vários nichos, desde os nichos industriais, comerciais e residenciais. Os residenciais, naturalmente, eles representam a grande maioria. Mas aqui hoje, essa proposta, esse vídeo, ele está falando basicamente sobre clientes comerciais, onde eu particularmente vejo a maior oportunidade para você começar a atuar dentro de energia solar. Então eu vou passar aqui para vocês a partir de agora. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que esses cases que eu vou apresentar e essas oportunidades são de fato clientes que a gente já instalou. Ou seja, a gente não está aqui prometendo nada para vocês, são de fato clientes que a gente prospectou, que a gente instalou e que a gente viu que já deu certo e que de fato já estão economizando energia. Então se eu estou falando para você algo aqui, é que de fato a gente já concretizou, a gente não está inventando nada, a gente está trazendo clientes reais para que vocês possam, através da nossa experiência, errar menos nesse começo e ser mais assertivo na busca aos clientes. O primeiro nicho que eu vou falar para vocês, ele é justamente as escolas. Na verdade, existem mais oportunidades além das escolas quando a gente olha para o meio educacional. A gente está falando das faculdades e das escolas. São dois tipos de empreendimento que a gente tem. Receita recorrente, por conta do período de contrato de aproximadamente 12 meses. E aí quando a gente fala de escolas e faculdades, geralmente não são só 12 meses. A gente está falando de pessoas que pagam para essa rede de ensino um período de pelo menos 4 anos. Se a gente olhar para as faculdades, a média dos cursos hoje, eles têm 4 anos. Então, uma pessoa que entra numa escola hoje, talvez se ela entrar muito nova, ela vai ficar durante o período de mais de 5 ou 6 anos dentro de uma mesma instituição de ensino. E isso traz uma receita, uma previsibilidade de faturamento para esse empreendimento que permite ele fazer alguns investimentos ao longo do tempo. Então, naturalmente, quando a gente olha para esse setor de escolas, a gente gosta muito, porque esses empresários eles têm a tendência de fazer alguns investimentos. E quando a gente fala de investimento em energia solar, para a escola é muito bom, porque isso é um marketing muito bem feito. Isso quer dizer que a empresa, que é a escola, que ela está se preocupando em também olhar para o meio ambiente. Então a gente junta duas coisas que a gente vai passar praticamente em todos esses nichos. A gente está falando de uma preocupação ambiental e a gente está falando de uma economia muito significante. E aí, eu olhando para dentro das escolas, hoje, particularmente, todas elas têm ar-condicionado, todas elas têm uma climatização nos ambientes, a gente está falando de um gasto de energia muito elevado. E aí, praticamente todas as escolas têm também uma quadra poliesportiva. E isso facilita muito a nossa instalação. E além disso, o tomador de decisão geralmente é uma pessoa, quando a gente principalmente fala de escolas. Algumas faculdades normalmente podem ter um quadro de diretores, isso tem talvez uma decisão um pouco mais demorada, mas por outro lado, quando a gente fala de energia solar para dentro de escola, geralmente é um ou dois donos, ou são irmãos, ou são parentes que geralmente tocam aquele negócio. E aí, naturalmente, se eles quiserem financiar, eles têm uma boa linha de crédito para poder pegar. Então, a gente olhando para dentro desse case que a gente instalou aqui, a gente está falando de um projeto de 61,38 kWp, são 186 módulos que foram instalados nesse local e aproximadamente aí R$60 mil de economia anual. A gente está falando de um baita cliente que você também pode se espelhar para poder prospectar. O segundo nicho, e aí talvez é um nicho também que você tem uma grande oportunidade, todas as cidades têm são hotéis e motéis. Particularmente, eles têm algumas particularidades dentro do negócio, onde a gente tem uma sazonalidade dentro de hotéis, principalmente como esse que a gente está mostrando, que é uma zona veraneira que a gente fala. Ele tem uma oscilação entre os períodos de verão e inverno, né? Principalmente por conta de estar na praia.
mas, por outro lado, eles têm uma receita muito grande quando se trata de um período de alta temporada. Então, isso permite a esses empresários fazer um investimento em energia solar. E aí a gente geralmente tem um espaço muito grande para poder fazer essa instalação. E aí, se você pegar uma conta de energia de um hotel particularmente, você vai observar que esses hotéis eles têm ali um gasto muito grande. De novembro até março, quando a gente passa o carnaval, e aí depois ele tem uma queda muito acentuada no consumo de energia e depois ele volta a ter o seu consumo normal. Então, quando a gente dimensiona um projeto para esse cliente, e aí o vídeo sobre dimensionamento eu vou deixar logo abaixo aqui da descrição desse vídeo, você pode entender como é que você dimensiona, mas particularmente aqui dentro desse projeto você vai encontrar bons clientes e clientes também que têm uma alta rentabilidade no negócio deles. O que eu indico quando você for procurar esses hotéis e motéis é que, principalmente para hotel que tem uma maior sazonalidade, procurar eles geralmente numa data que eles estejam com o hotel cheio, porque aí provavelmente eles também vão estar com o bolso cheio. E isso vai tendenciar a ele olhar para a conta de energia, que provavelmente vai estar alta, e ele também vai ter um capital disponível para fazer esse investimento. E geralmente, esses clientes, por ter essa sazonalidade, eles têm enquadramentos tarifários diferentes, o que permite eles continuar no grupo B e também ter uma maior possibilidade de economia de energia. O terceiro nicho de atuação aqui, a gente está falando dos postos de gasolina. E aí a gente está falando dos postos únicos e também das redes. Se você parar para analisar, hoje geralmente o dono de um posto de gasolina ele tem mais de uma unidade, o que permite ele fazer um investimento talvez coletivo. E aí, por que eu gosto muito desses postos de gasolina onde a gente está falando de rede? Porque se eu pego um cliente, aí eu tenho uma dificuldade para pegar o primeiro, mas se eu pego um cliente, eu tenho uma possibilidade de fazer mais de um projeto para um mesmo cliente. E aí eu tenho o meu LTV, que aí eu tenho a possibilidade de vender não só uma vez para um cliente, eu vou vender várias vezes para um mesmo cliente. Então eu tive um custo de aquisição para adquirir esse cliente, ou seja, você foi lá, fez visita, fez todo o approach comercial e tudo mais. E aí quando você olha que você fechou um cliente, na verdade ele vai te trazer outros negócios. Então olhar para esses clientes com a melhor característica técnica e comercial também faz sentido. E aí o único detalhe dentro do posto de gasolina é que, na verdade, quando você faz uma instalação assim como essa que eu estou mostrando para você, na área de bomba que a gente fala, você geralmente precisa de ter um laudo do telhado, até porque você quer ter uma segurança e dormir tranquilo no final do dia. Então, se você olhar para esse tipo de cliente, naturalmente, você vai precisar de uma linha de crédito natural. E aí, na verdade, você vai precisar também fazer esse laudo estrutural, o que é válido você reforçar quando você for fazer essa visita e também trabalhar com o seu time de engenharia. E aí, esse cliente aqui em específico, a gente instalou 100 módulos de 330, que deu 33 kWp, e a gente economiza lá algo em torno de R$22 mil por mês. O quarto nicho que a gente vai abordar aqui agora, a gente está falando das igrejas. E aí as igrejas existem uma grande possibilidade porque a gente está falando de várias instituições. Então a gente está falando de instituições católicas, os crentes, protestantes, enfim, a gente tem uma infinidade muito grande dentro das igrejas. E aí você pode analisar as igrejas de duas formas. Ou você pode fazer um projeto filantrópico, na verdade isso talvez seja uma barreira, uma porta de entrada para você fazer para todas as outras pessoas que estão dentro daquela instituição. Então talvez para a igreja você não é um momento onde você vai ganhar dinheiro, mas sim você tem um cartão de visita dentro daquela igreja. E aí a gente já fez dessas duas formas, onde a gente vendeu de uma forma normal, como se fosse qualquer outro cliente, e aí a gente também já vendeu para esse cliente de uma forma onde a gente ganhava muito menos, mas em contrapartida a gente conseguia mostrar para todos aqueles fiéis que estão ali dentro daquela igreja como é que a energia solar é boa. Então a igreja particularmente, eles dificilmente vão ter acesso a crédito, né, porque tem uma rotatividade tanto de padre quanto de pastores, então geralmente não tem ninguém para ser o avalista, na verdade, dessas operações de crédito. Porém, elas têm a possibilidade também de pagar à vista. Então, olhar para esse nicho, olhar para esse setor de igrejas, você tem essas duas grandes possibilidades. Para você ser lembrado e ser visto e mostrar para várias outras pessoas de que energia solar é boa.
E em segundo ponto, você mostrar e trazer essa economia de fato para dentro da igreja e ganhar uma boa rentabilidade nesse projeto. O agronegócio, ele talvez seja um setor mais importante do nosso país. Hoje ele é responsável aí por cerca de 25% do nosso PIB, então a gente está falando de um país onde a gente tem grandes produtores rurais, mas também tem pequenos. E aí, dentro de agronegócio, a gente está falando que tem granjas, produtores de gado, de corte e de leite, avicultores, piscicultores e vários outros produtores de alimentos que a gente tem aí no nosso país. Então, os frigoríficos também se encaixam aqui dentro. Esse projeto que eu estou mostrando para vocês específico, que a gente prospectou e fez, ele tem um pouco dos dois, então ele é um produtor de mamão e melão e também é produtor de gado. E isso facilita ele, dado o histórico que ele já tem, é uma fazenda um pouco mais relevante do que a maioria dos agronegócios no Brasil, mas ele tem uma característica importante que é o agronegócio, na verdade, que é a linha de crédito facilitada. Então, muitas vezes, esse produtor rural ele não quer fazer esse investimento à vista. Ele entende que a conta de energia, de fato, é uma dor para ele e, geralmente, qualquer coisa que você consegue economizar, ele já fica muito feliz. E, por outro lado, ele tem essa linha de crédito. Então, olhar para as linhas de crédito e para esse cliente específico é um nicho muito bom de atuar. Eu, particularmente, gosto muito, eu venho de uma cidade do interior e vejo que existe uma possibilidade muito grande, dado o volume de produtores rurais que a gente tem nesse país hoje. Esse cliente específico, a gente instalou 300 módulos, são 99 kW-pico, é o limite da baixa tensão e depois eu posso explicar para você um pouco sobre isso. E lá ele economiza algo em torno de R$70 mil por ano. Então a gente está falando aí de um cliente muito bom e que geralmente também ele tem espaço disponível para fazer a instalação. Então o espaço para ele geralmente não é uma barreira de entrada. A distribuidora é um outro cliente que a gente pode atuar. A distribuidora ela pode ser tanto uma distribuidora de bebidas, e aí a distribuidora de bebidas ela tem uma característica especial, que ela gasta muita energia por conta dos frigoríficos, dos freezers, das câmeras frias para armazenar e resfriar as bebidas e as carnes de corte também, que às vezes você tem algo isso em conjunto. E as distribuidoras de alimento, onde elas distribuem diversos alimentos dentro de uma mesma distribuidora. E aí algumas distribuidoras que eu particularmente já visitei, eu percebi que essas distribuidoras geralmente podem ter um problema com espaço. Então, é um local geralmente de fácil instalação, é uma distribuidora que geralmente fica às margens da cidade. A grande diferença é que a depender do consumo, você não vai conseguir abater toda a conta de energia. Mas se a gente está falando aí de uma conta de R$10 mil de energia e você consegue economizar 5, a gente já está falando de uma economia bem significante. E aí isso já se torna interessante para o cliente também fazer esse investimento. Geralmente essas distribuidoras, e aí uma dica muito especial para você que está assistindo esse vídeo até agora, é que as distribuidoras geralmente participam de alguns sindicatos. Então, em vez de você atacar uma distribuidora específica, se você trabalhar no sindicato, eles vão abrir uma carteira de clientes para vocês. Naturalmente, você vai fazer uma condição diferenciada, mas por outro lado, você vai pegar vários clientes de uma vez só. Então, olhar para esse nicho de distribuidoras, tanto de alimentos quanto de bebidas, pode ser uma boa partida de entrada para você começar a atuar em um setor de pessoa jurídica, largar aquelas pessoas físicas e, de fato, focar naquilo que interessa. E aí, esse cliente da distribuidora específico, a gente está falando de um projeto de 157 kW-pico, são 477 módulos que foram instalados e uma economia anual de 142 mil aproximadamente. Então, a gente está falando de um cliente que de fato está economizando muito dinheiro e provavelmente está muito feliz até o momento. O último setor, e aí talvez o setor de restaurante, a gente está falando de bares e restaurantes. Então eles também, assim como as distribuidoras, geralmente fazem parte de um sindicato ou de alguma reunião ali, uma associação de bares e restaurantes, e eles também têm uma característica muito boa, que é essa questão de associação. Então, geralmente, quando você entra em geralmente o dono de restaurante, eles conhecem os outros donos. Isso te possibilita, de uma forma muito facilitada, ter acesso a outras pessoas. Então, quando você for fazer um projeto para um restaurante, e aí, não só para restaurante, foque em entregar o melhor que você conseguir. Porque o boca a boca, ele vai te indicar muitos clientes. Então, você conseguir entrar dentro de um restaurante, e um bar e restaurante, na verdade, você provavelmente vai conseguir um baita cliente que vai te possibilitar abrir outras portas. É claro que a gente está falando de bares e restaurantes, eles estão passando, nesse momento,
por um momento mais delicado, dado que a gente teve aí essa oscilação de abertura e não abertura dos estabelecimentos. Mas eles sempre vão ser um potencial cliente para a gente enquanto energia solar. Esse cliente em específico a gente instalou na cidade específica de Curitiba, que a gente está hoje no Espírito Santo. A gente atuou lá com 198 módulos, são 65,34 kWp e uma economia anual aí em torno de 46 mil reais. E aí, por último, eu vou deixar aqui para vocês como um bônus especial para você que chegou até o final, uma lista de todos os nichos que hoje vem à minha cabeça e que eu particularmente daria um foco em tentar buscar esses clientes. Então, se você chegou até aqui agora, você está ganhando, na verdade, esse bônus com todos os nichos que hoje eu particularmente gosto muito de atuar. Então, assim que você finalizar esse vídeo, eu sugiro que você, na sua cidade ou no seu bairro, dependendo do tamanho, eu sugiro que você faça uma lista com todas essas possibilidades, todas as igrejas, todas as farmácias, todas as escolas, todos os postos de combustíveis, enfim, todos esses setores aqui, mapeie esse cliente antes de sair e aí assim que você finalizar seu mapeamento, você vai a campo para poder atuar. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo que hoje eu consegui transmitir para você, eu vou te convidar a deixar o like aqui, pra gente é muito importante, se inscreva no canal e se você tem alguma sugestão pra gente, não deixe de deixar no final aqui nos comentários pra gente. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e tchau, tchau!